O que é o projeto Reequilíbrio, pessoal? É um projeto que eu desenvolvi, né, com o intuito de trazer qualidade de vida, trazer mudança de mentalidade, trazer uma condição de saúde cada vez melhor e também iniciar, né, um passo de saúde, né, porque todo mundo algo a melhorar, né? Alguns a alimentação, outros a mentalidade, outros a prática da atividade física, outros o alongamento, mas todo mundo pode melhorar. Então, o reequilíbrio chega, né, no sentido de realmente trazer essa qualidade de vida. Então, o conceito do projeto Reequilíbrio é que o reequilíbrio é um alinhamento entre corpo, mente e emoções. Ou seja, nosso corpo, ele é um misto, né? É a união, né, de corpo, alma e espírito. Então, quando a gente está com alguma dessas áreas desequilibradas, a gente tem a tendência a ter todo um processo de desequilíbrio também em todas as outras áreas. Então, o projeto Reequilibra vem buscar uma vida mais saudável, plena e também buscar o cuidado integral. Então, quando a gente pensa no reequilíbrio, é dizer que equilibrar o quê? Equilibrar algo que está ainda a melhorar. Aí talvez algumas pessoas digam, não, eu não preciso reequilibrar nada. Mas, com certeza, todos nós temos alguma coisa que podemos na saúde, especialmente, né, na nutrição, né, sempre é importante. Por quê? Porque nós somos o que comemos, né? Se nós se alimentamos adequadamente, nós vamos ter uma melhor qualidade de vida. Então, pensando numa alimentação equilibrada, é importante a gente dizer que isso é essencial. É importante a gente ter proteínas, ter carboidratos, ter lipídios, ter vitaminas, ter sais minerais, enfim, ter uma alimentação que atenda a todos os nossos nutrientes, né? Então, quando a gente tem essa alimentação adequada, o nosso corpo funciona corretamente e nós só temos benefícios por isso. Além disso, ter hidratação. Então, a hidratação é importante, né? Especialmente beber água, porque vai favorecer o quê? Vai favorecer a melhor qualidade, né, de saúde e também fazer com que todas as células funcionem adequadamente. Vocês que estão chegando, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, né, envie a mensagem no chat que eu vou tentar responder conforme for aparecendo aqui para minha visualização. Então, pessoal, quando a gente pensa em cuidado integral, a gente entende que o quê? Que o cuidado integral, ele vai ter que entender, cuidar de todas as três áreas da vida. Então, quando eu penso em alimentação, quando eu penso em saúde, eu não posso deixar de pensar em saúde sem pensar na alimentação, sem pensar na prática da atividade física, sem pensar na prática da meditação. Quando eu penso na minha parte espiritual, não tem como eu desassociar a parte espiritual da parte do corpo. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente está hoje. É, eu não estou no meu YouTube do AF Nutri porque teve algum problema lá no link, né, da live e eu abri no meu YouTube de viagem. Mas como a gente entende que nós somos um ser integral e integralizar também é viajar, porque viajar é ter um autocuidado, então eu estou trazendo para vocês também esse momento, não só de nutrição, mas também de autocuidado. Né? Então, quando a gente pensa em viajar, quando a gente pensa de tirar férias, a gente também entende que isso é um autocuidado. E quando eu me autocuido, eu me reequilibro, tá? Então, é importante a gente ter esse reequilíbrio na vida da gente. Então, a gente começa o reequilíbrio através da alimentação. Então, quando a gente se alimenta corretamente, quando a gente busca ter uma alimentação que tenha carboidratos, proteínas, lipídios,
vitaminas e sais minerais, ou seja, a gente tem um prato colorido que atenda, né, todas as fontes de nutrientes necessárias para o nosso corpo, a gente se favorece e esse favorecimento vai trazer o quê? Vai trazer uma melhor saúde para a nossa vida. Boa noite, pessoal que está chegando, né? Se tiverem questionamentos, se tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando aqui na live que a gente vai estar aqui respondendo. Pessoal, então, quando eu entendo que eu sou um ser integral, então o que acontece? Eu vou ter uma alimentação que é equilibrada, adequada. Mas só ter alimentação equilibrada e adequada vai funcionar? Não. Vai ajudar. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Minhas emoções equilibradas. Porque quando eu tenho minhas emoções equilibradas, o meu corpo o quê? Flui. E como é que eu posso ter as emoções equilibradas? Através de técnicas. Então, eu posso usar meditação, eu posso fazer uma prática de atividade física, porque isso vai colaborar com as minhas emoções. Quando eu consulto um terapeuta, um psicólogo, quando eu converso com um amigo, tudo isso faz com que também haja o quê? Uma melhora do quê? Dos quadros que eu tenha na minha emoção. Porque todo mundo passa por problemas. Todo mundo. Uns estão com questões financeiras, outros familiares, outras questões de doença. Enfim, pessoal. Mas quando a gente trabalha as emoções, a gente consegue ter o quê? O cuidado integral do nosso corpo. E tendo esse cuidado integral do nosso corpo, há o quê? Há uma melhor saúde, tá? Aí isso aliado à alimentação, aliado à prática de atividade física, aliado à hidratação, vai estar contribuindo para uma melhor saúde. Então, a nutrição é a base do equilíbrio. Então, quando eu penso, por exemplo, uma alimentação equilibrada, sendo essencial para manter o meu corpo nutrido, regular minhas emoções e proporcionar energia, realmente você começa a entender que nós somos o quê? Um contexto. Então, por exemplo, quando eu penso que minhas emoções estão desequilibradas e eu posso usar alimentos como chás calmantes, como passiflora, como camomila, como erva doce, como laranja, que vão ajudar no controle, no equilíbrio da emoção. Então, isso já vai estar o quê? Vai estar contribuindo para a melhora da minha saúde. Quando eu entendo que o movimento, e dentro desse movimento, é o movimento físico, da atividade física, também contribui para o meu equilíbrio emocional, para o meu movimento de uma forma geral, vai com certeza estar o quê? Contribuindo para o meu crescimento, não só mental, não só como questões de estratégias, de formas de crescer, porque quando eu tenho experiências, as experiências fazem com que eu cresça. Então, se eu pratico uma atividade física, eu vou ter o quê? Um crescimento naquela área. Por exemplo, se eu faço um judô, aquele judô vai me servir para alguma coisa. Eu faço natação. Então, vão ser experiências que vão sendo somadas. E essas experiências vão estar contribuindo para o meu cuidado integral. Outra coisa é a relação das emoções com a saúde. Então, por exemplo, quando a gente pensa em estresse, quando a gente pensa em ansiedade, a gente entende que isso afeta diretamente o que? A nossa saúde. Porque o estresse, a ansiedade, a depressão, ela atua em questões hormonais. Então, o que acontece? Quando ela atua em questões hormonais, há uma mudança do padrão hormonal. E se eu não tratar isso, não começar a tratar a minha emoção, mas também através da minha alimentação, através também do meu espiritual, o que acontece? Vai acontecer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio só vai tender a aumentar. Então, como eu sou um contexto, eu preciso trabalhar todas as áreas da vida para melhorar o quê? O meu equilíbrio, tá? Mais uma coisa, pessoal, é falar da importância da conexão consigo mesmo. Quando eu entendo que escutar o meu corpo é importante, então nós somos muito energia. Então, como energia, a gente tem que entender
parar e observar o nosso corpo. Ah, você está com a dor? Você está com algum sentimento? Então, você tem que parar para analisar o porquê desse sentimento, o porquê dessa dor. Porque o nosso corpo fala. E fala através do quê? Das emoções. Então, quando eu paro para entender o meu corpo, quando eu procuro ter esse reequilíbrio comigo mesmo, ter esse momento de conexão comigo, ainda hoje de tarde, né, quem estava assistindo minha live lá no AF Nut Brasil, né, mas você que está assistindo gravado na aula, né, no curso, posteriormente, eu falei nessa pequena live sobre eu procurar ter conexão comigo, ter conexão com a natureza, conexão com o tempo. Porque o que tem acontecido nos dias atuais, pessoal? Todo mundo vive correndo tanto, é sempre ticlando lá o celular, mudando o canal, e muitas vezes eu não paro para se conectar comigo. Então é importante a gente ter essa conexão, esse momento de reequilíbrio comigo mesmo. Eu tenho que parar, refletir, respirar, procurar um momento só, procurar um momento com a natureza e buscar esse reequilíbrio. Porque quando eu busco esse reequilíbrio para a minha vida, as coisas vão o quê? Se normalizando. A minha saúde que está alterada vai se reequilibrando e voltando para o lugar. Mas existe só uma área? Não, nós somos várias as áreas. Por isso que a alimentação é uma delas. Viajar também é uma dessas áreas. Ler é outra área. Estudar é outra área. Por quê? Porque nós precisamos juntar todas essas áreas da vida. Todas essas áreas. É importante a gente ter esse contexto, essa conexão de vida, porque não adianta eu estar muito equilibrado, por exemplo, no financeiro, mas estar com a minha família destruída. Não adianta eu estar com a minha família maravilhosa, mas minha alimentação está péssima, que vai me levar para uma doença. E quando eu adoecer, vai desequilibrar a família. Então é importante a gente ter essa conexão, porque quando a gente tem essa conexão com nós mesmos, a gente consegue ter o quê? Ter equilíbrio para todas as coisas. E por fim, a gente precisa entender a importância de escutar o corpo, porque o corpo nos fala, como eu já falei. Então, quando eu paro para escutar, meu corpo está cansado hoje, então procura descansar. Procura fazer algo que te agrada, que você vai relaxar. Procura uma massagem, uma automassagem. Usa um óleo essencial. Bebe mais água, se alimenta mais corretamente. Então, quando eu paro para escutar o meu corpo vai também vai responder ao estímulo que eu dou a ele. E, por fim, grandes transformações começam com pequenas ações diárias. Então, qual é a ação que você vai tomar a partir de hoje? Então, para os meus mentorados que estão hoje no projeto Reequilibra, a primeira ação que eu dei a vocês hoje foi o quê? Analisar o quê? Analisar as rodas da vida. Então, vocês vão dar notas para vocês e vão ver cada área da vida de vocês que estão desequilibradas, tanto da vida geral quanto na área da saúde. E também dei um arquivo, um planejamento de metas, né, de objetivos e metas. Então, vocês vão escrever esses objetivos, vão escrever essas metas e vão todos os dias olhar para elas, olhar também para as rodas da vida, que são duas, e dizer qual a área que eu preciso melhorar, qual a área que eu posso alcançar voos mais altos, né? Então, quando eu começo a trabalhar em mim, quando eu começo a ter autocuidado, quando eu busco a minha paz interior, quando eu entendo que o autocuidado, a autoconexão comigo e com o Criador é importante, então vai se fluir, vai ter novos meios para sair das áreas desequilibradas. Aí você pode dizer, mas eu não tenho nenhuma área desequilibrada, mas você não está em 10 com tudo, porque a gente nunca está em 10 com todas as áreas. Então sempre vai ter uma área para reequilibrar, para melhorar, para avançar. E se
eu consigo identificar a área que eu preciso melhorar, eu vou o quê? Vou trabalhar nesta área. Então, quem está fazendo a roda da vida lá na nossa mentoria, comece a observá-la, comece a ver qual área que você precisa melhorar, comece a ver quais são as atitudes que você precisa ter e comece a trabalhar nesse sentido de melhora, de crescimento, de desenvolver aquela área. Enfim, grandes transformações começam com essas pequenas ações diárias. Então, você pode começar a partir de hoje tendo uma melhor alimentação, você pode começar a partir de hoje bebendo mais água, você pode começar a partir de hoje caminhando, nadando, correndo. Enfim, você que tem que definir qual a área que você quer ter de ação diária. E a partir daí, desenvolvendo a sua vida. Escolha aspectos do reequilíbrio para trabalhar e dê o primeiro passo hoje. Então, que você possa, né, a partir de hoje, que é o primeiro dia da mentoria, dar o primeiro passo, o passo de se desenvolver, o passo de querer caminhar, o passo de dizer, eu vou mudar isso a partir de hoje. E a primeira ação que você pode mudar é através do quê? Através da alimentação, né? Vocês que estão na mentoria estão lá com uma dieta, né? Um plano alimentar, 3 na verdade, vocês vão poder escolher uma dessas e começar a semana detox. A atividade física com a ajuda, né, de um profissional e também aproveitem para fazer os alongamentos que estão na mentoria, né? Então, desde já, que vocês possam ter uma semana proveitosa, 15 dias proveitosos, e que vocês se desenvolvam bastante nesses dias.